Bom dia, sejam todos bem-vindos, Lenira, tudo bem? Que bom que você tá aqui, né, Lenira? Todo dia firme e forte. Célia tá chegando pra gente falar um pouquinho sobre as crenças, né, gente? Quanto que elas interferem na nossa vida e quanto elas também podem ser transformadas. É isso mesmo, aquilo que a gente acredita. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como é que isso vai se construindo na nossa vida e quanto de interferência isso tem. Bom dia, Célia. Bora lá começar a chamar. Tem problema que não tá tão forte, mas tá firme aí, né? É isso que importa, Lenira. Um pouquinho todo dia. Tem dia que a gente tá mais cansado, tem dia que a gente tá mais animado e tá tudo bem. É a vida real, né? A gente costuma falar aqui, principalmente quando a gente tem criança, né? Que é a vida real. Vida real é assim. Não, não vai ser todo dia que a gente vai estar forte, mas a gente vai estar lá fazendo o pouquinho que precisa ser feito. Isso é importante. Bom dia, Nilma. Gente, são demais. E quando a gente fala de crença... Olá, Bom dia, Célia. bom dia. A gente vai falar de crença hoje, né? Sim. E é uma construção muito complexa. Não é uma coisinha assim, né? Muito fácil. E aí, bom dia, Thelma. Bom dia, E Thelma. para a gente falar disso, a gente começa falando lá da nossa casa, né? Da nossa criancinha. Então, não tem como fugir da criancinha, né? Da criança interior, que vive hoje com a gente, e daquela criança que começou a aprender as coisas em casa. Então, ela começa, as nossas crenças, elas começam lá. Por exemplo, crenças sobre dinheiro, né? Que a gente escuta muitos pais. Ah, mas eu tenho que guardar dinheiro. Ah, eu não sei o que pode acontecer no dia de amanhã. E aí a gente vai guardando aquilo, né? Presta atenção no que você está fazendo, né? Com quem você está andando. O fulano, se... Então a gente vai guardando aquilo, né? E aí a gente vai fazendo as nossas construções. Depois da família, a gente tem a escola, que também fortalece isso, né? Naquela coisa da aprendizagem, da capacidade, do merecimento. Vai vindo tudo aquilo na escola, né? Vai sendo reforçado. E depois a gente vai para a vida, depois que a gente cresce, a gente vai para a vida, e isso já está dentro da gente, né? Aí a gente tem que colocar em prática, e a gente vai colocar em prática dentro daquilo que a gente tem, né? A mesma coisa do nosso julgamento, lá que a gente falou do julgamento, a gente vai olhar pela nossa lente. A crença também vai passar por esse filtro, vai passar por esse filtro que, né, olha, o que eu conheço sobre isso, e aí a gente vai aplicar. Mas vamos lá, Célia, fala um pouquinho aí o que você entende sobre essas crenças. Bom, crença é uma coisa que eu trabalho muito em mim, porque eu tinha muitas, tenho ainda, né? Devagarinho a gente vai descobrindo, e a gente tem que trabalhar uma de cada vez, né? Nós Uhum, temos bastante. Crença é aquela verdade absoluta que eu acredito. Eu acredito profundamente naquilo. Então, é minha crença, né? Eu tenho fé naquilo lá. É a minha crença. E nós temos muitas, né? A maioria delas, como a Fernanda já disse, elas são construídas lá na infância. Exatamente, tudo é crença. Principalmente aquelas que nos atrapalha a continuar, a gente escuta lá quando é pequenininho, né?
E isso a gente carrega, então a gente vai escutando todo dia, né? Por exemplo, uma crença que eu escutava muito, escutava bastante lá da minha família. Você é muito burra, menina. Eu escutava todo dia lá na infância. E eu carreguei isso para a vida adulta, né? Acreditando que eu era burra, que eu não sabia fazer nada direito. E eu não sabia, não conseguia fazer nada direito, sempre com aquela segurança de que, nossa, será que está certo isso? Sempre precisando perguntar para alguém primeiro, né, antes de falar, ou alguém que confiasse bastante, para não ter que errar, né? Porque como pensava que eu era muito burra, né, escutava todo dia lá. E aí eu fui carregando isso. E hoje eu faço um trabalho de quebra, de mudança de crença. Né? A gente pode fazer isso, mudar o que a gente acredita, né? O que aconteceu lá atrás já foi, né? A gente não muda. Aceitou, ok, né? Como lá a Inês sempre diz, cada um fez o que sabia que era, né? Naquele momento que achava que era melhor, né? Como todo mundo faz o que acha que é melhor sempre. Mas agora, né, eu adulta, o que eu posso fazer com isso, né? Aqui eu sou adulta, então eu adulta, eu que governo a minha vida, então eu que tenho que fazer o que eu preciso fazer para eu continuar caminhando. Então eu vou mudar a minha crença, né? Eu vou ressignificar. Vou dar um novo significado, né? Vou aceitar lá o que me aconteceu, vou perdoar se eu sentir que tenho que fazer isso, né? Vou perdoar quem eu precisar achar que tem que perdoar, e eu vou criar uma nova crença para mim, que faça sentido para mim, né? E esse processo, ele é individual, tá? Não adianta, igual assim, eu dizer para Fernanda uma crença que ela tem que ter. Não tem como eu, né, dizer para ela. Quem tem que descobrir quais são as crenças que ela tem que ter é ela, né? Ao mesmo que ela não pode fazer isso por mim. Porque cada um só que sabe de si, né? Aqui dentro, né? Ou aqui dentro, é só cada um que sabe, né? A gente sabe qual realmente é a nossa verdadeira dificuldade. Para a gente falar em crença, a gente fala muito em dificuldade, né? É aquela frasezinha que a gente costuma usar. Ah, eu tenho que fazer tal coisa. Aí vem a frase, mas eu não consigo fazer isso. Quando você fala esta frase é porque aí é uma crença limitante. É aquela crença, né? Você acredita que você não consegue realizar aquilo. Isso aí é uma crença limitante. Todas as vezes que você disser isso aí, eu não posso fazer isso, o que é que eu falei? Ah, é uma crença limitante. Aquilo lá, eu tenho que trabalhar nisso aqui para mudar. Mudar isso aqui que eu acredito. Tá? Então, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso. É tudo crença limitante. Então, presta atenção, né? No que é que você tá. Quando é que você fala isso? Para que coisa? Né? O que é que você tem que fazer que você já coloca essas frases imediatamente? É porque aí tá as suas crenças limitantes. Crença limitante é aquilo que não deixa a gente continuar. É o que freia a gente, né? Que faz a gente ficar parado, porque aqui dentro a gente fica repetindo o tempo inteiro. Eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. A gente fala, tanto que a gente acredita muito nisso. Mas é importante, né, e é necessário para que a gente evolua, né? Nós humanos, a gente pode todos os dias evoluir ou não. Sempre a gente pode fazer isso ou não. E assim, tudo que nos acontece vai nos fazendo ou evoluir ou ficar parado no tempo, certo? Então, assim, para a gente poder evoluir, a gente precisa superar cada uma das crenças limitantes que a gente tem. Lembra lá, ó, limitante, ela me limita a ficar aqui, né? O próprio nome já diz. Então, todas as vezes eu falei, eu não sei fazer isso, presta atenção, deixa eu observar isso aqui. Mas por que eu estou falando que eu não sei fazer isso? Né? Vamos lá puxar na memória, né? Vou me fazer perguntas, faça perguntas para você. Da onde está vindo isso?
Por que eu estou falando que eu não sei fazer isso? Por que eu estou sentindo que eu não sei fazer isso? Então, pergunte para você. Que aí você vai, com perguntas, as respostas elas vêm. Elas vêm. Mas é assim, ó, não tenha pressa de ouvir a resposta, tá bom? Não é no tempo, não é no tempo real, 1 minuto, 2 minutos, não. É no tempo interno. Né? Você precisa estar amadurecido para você conseguir perceber isso. E quando você está estudando sobre isso, vai te ajudar bastante. Né? Eu estou estudando sobre isso, vai te amadurecer para você conseguir perceber com mais facilidade as suas crenças, certo? Alguns exemplos, né? Talvez pode perguntar, mas como assim, né? O que é uma crença? Por exemplo, alguém que diz, eu não sou bom em matemática, por isso eu não posso ser um bom engenheiro. Você que fala isso. Mas você não pode estudar? E ficar bom em matemática? Né? A gente sempre pode estudar, no caso aqui, estudar e ficar bom naquilo. Né? E se a gente for observar, ninguém, assim, algumas pessoas nascem com aquele dom, né? Ele já nasce com uma facilidade para isso. Mas se ele não trabalhar em cima disso, ele não vai desenvolver. Ele é muito bom naquilo, mas se todo dia ele não fizer um pouquinho, a habilidade dele vai acabar se perdendo, porque ele não trabalha nisso, né? Então, assim, se eu quero fazer uma coisa, mas eu não tenho aquela habilidade, eu posso construir minha habilidade que eu quero. Eu só preciso treinar, 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 treinar. Por exemplo, para estar aqui hoje falando com vocês, né? O que nós fizemos, eu e a Fernanda? A gente nunca tinha falado para uma câmera, né? A gente treinou. Que jeito? Fazendo, né? Lá na prática, já abrimos lá a câmera e começamos a falar com vocês toda quarta-feira. Então, assim, é claro que a gente ainda não faz o negócio com perfeição, porque a perfeição ela não existe, né? O que é perfeito para a Fernanda não é para mim. Né? Então, qual é? Aí também a gente não quer ser perfeito, porque quem é perfeito não está aqui nessa dimensão, né? Está lá em outra, e eu prefiro ficar nessa aqui, do meu jeitinho. Então, assim, ou então a gente fala, né? O que eu falei muito para mim e escuto muito, principalmente as mulheres falando, eu não consigo emagrecer, é uma crença limitante. Por que você não consegue? Né? Você fica repetindo isso para você. Será que não? Né? Será que você já fez tudo o que precisava fazer para emagrecer? Né? Será que tem algum problema de saúde que é preciso fazer um exame, né? Para resolver e depois você entra lá no processo de emagrecimento? Então, tudo a gente tem que prestar atenção e investigar, certo? Da onde vem aquilo? Né? De repente, será que lá na minha família alguém fica repetindo isso o tempo inteiro e aí eu peguei para mim? Né? A gente sempre tem que parar e prestar atenção, certo? Ou então, assim, preciso passar o resto da minha vida no mesmo emprego, pois não tenho competência para arrumar algo melhor. Essa é uma crença, né, limitante, que a gente, não, se eu sair daqui, o que eu vou fazer da vida, né? Eu não sei fazer outra coisa. Quantas pessoas falam isso, né? Eu só sei fazer isso, e se eu perder esse emprego, eu faço o que da vida, né? É uma crença limitante. A gente sempre é capaz de fazer outra coisa, sim, tá? É claro que o que muitas vezes nos incomoda é que a gente tenha que sair da zona de conforto, né? Daquele jeito que eu já sei é fácil, porque eu já estou acostumada com ele. Agora, quando eu quero fazer de um jeito diferente, eu vou ter que começar do zero. E começar do zero, né? Às vezes eu dou um passinho para frente, 2 para trás, porque é uma construção, né? A gente vai com acerto e erro, mas a gente vai. A diferença é que lá, no que eu já sei, é confortável porque eu já sei fazer. Eu já sei, faço de olho fechado, né? Igual no que eu trabalho. Eu já faço aquilo tranquilo. Ah, é para dar aula? Beleza. Qual que é o tema? Vamos lá, eu dou aula tranquilo. Falo do que quiser o dia inteiro, porque eu já faço isso muito. E aí agora? E para fazer uma live? Eu não sabia fazer, e aí? Né?
sempre aparecia, mas eu não dou conta, mas eu não dou conta, e ficava naquela, até que o dia que eu me propus a, não, peraí, deixa eu prestar atenção, né? Porque, na verdade, qual é o problema? Eu não consigo? Por que que eu não consigo se todo mundo começou assim? Todo mundo começou sem saber, né? Aqueles palestrantes e tal, lá, famosos, se a gente for pesquisar, no começo era horrível o vídeo deles, né? Porque estava aprendendo. Então aí a gente vê que com o outro também não foi diferente, né? O outro também começou, não é que começou mal, né? O outro foi aprendendo com a prática. Se o outro pode aprender com a prática, eu também posso. Né? É uma frase que eu peguei para mim para ir quebrando esse negócio de crença limitante. Se o outro fez, eu também posso fazer. Então, se a gente procurar alguém que nos inspire, né? Uma pessoa real, de preferência que esteja perto de você e que te inspire. Olha, ela fez, eu vou observar o que ela está fazendo e vou fazer também, né? Do meu jeito. Tá, eu não vou fazer igual ela, porque eu não sou ela. Então, eu vou fazer do meu jeito. O que eu conquistei, eu vou comemorar, porque é o meu, né? Eu andei um passo, eu comemoro aquele passo. Ah, mas o outro tá indo mais rápido. Ok, que bom para ele. Eu tô andando, que bom para mim. Né? O importante é a gente andar, sair do lugar, certo? E assim, que mais aqui que eu trouxe? E se a gente quer evoluir, né, como humano, a gente precisa superar cada uma das nossas crenças, tá? Crença, lembrando, é o que eu acredito, tá? Mas nem sempre, será que o que eu acredito realmente é verdade? Principalmente quando alguém te fala, você não vai dar conta de fazer isso, não. Quando você começa um projeto novo, né? Uma ideia nova, né? Quantos vêm te apoiar? Vai lá, você consegue sim. Quantos vai falar, para, você tá doido? Aí fazer isso para quê? Já tá fazendo do jeito que tá dando certo, para que vai começar isso? Que ninguém sabe o que vai dar, se vai virar, né? Então, assim, aí você vai escutar quem? Você vai escutar a opinião do outro ou você vai seguir o que está aqui dentro, ó, a sua vontade, o seu propósito? Não é fácil, principalmente quando a gente trata de... Eu falo dentro de casa, né? Eu acho que o mais difícil é dentro de casa. Com as outras pessoas do trabalho, com os amigos, a gente não convive muito com eles, né? O negócio é dentro de casa, porque às vezes a gente tem um projeto, né? Seja lá qual for, e às vezes né, o outro não acredita, o outro, né, dá risada. Igual, por exemplo, quando eu quis começar a correr, eu falei lá pro meu marido que eu ia correr, ele riu tanto da minha cara. Ele riu tanto, acha que você dá conta de correr 5 quilômetros, né? Ainda correr com a Alice. Você vai dar conta nada, não sei o quê. Mas ele riu tanto da minha cara, aquilo doeu tanto. Mas aí o que eu fiz? Eu não fui escutar o que ele estava falando, porque ele também tinha aquela crença de que a gente não ia conseguir. Eu escutei o meu coração, né? Mesmo ele falando aquilo lá, eu fechei meus ouvidos e fui. E fiz o que precisava fazer. Mas, assim, lembrando que para a gente fazer isso, é necessário coragem. Né? Quando a gente se propõe a mudar alguma coisa, o que mais a gente encontra é pessoa que ele vai rir dessa cara, né? No meu caso, riu da minha cara, ok, tudo bem. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu vou ficar lá nervosinho com o que o outro pensa? Não, eu vou acreditar aqui em mim, né? Vou mudando minha crença de que eu sou capaz. Isso vai acontecendo no processo, tá? Conforme eu vou fazendo, eu vou mudando aqui, né? E uma outra coisa que é importante, repetir para você todos os dias. Você tem que se escutar falando isso. Né? Igual, quando eu fui aprender a dirigir, eu morria de medo, né? Morria de medo. Então, o que eu repetia para mim? Eu consigo dirigir, eu consigo dirigir. Eu repetia, ficava repetindo, era um mantra. Por quê? Para eu acreditar naquilo. E a partir do momento que eu comecei enquanto eu praticava, né, lá, ia dirigindo devagarinho, eu ia repetindo isso para mim.
tá? E repetindo o tempo todo. E quando eu percebi, eu repetindo e fazendo, não adianta só falar, tem que ir fazendo junto, viu? Tem que ser os dois. Eu falo, mas eu faço. Aí, o que aconteceu? A hora que eu percebi, já consegui fazer. Eu já conseguia fazer. Então, esse processo, ele acontece, mas aí a gente leva os dois. Eu vou falando, né, o que eu quero fazer, o contrário, né, do que eu quero, do que me impede de evoluir, vou falando e vou fazendo, né? Não adianta só falar, 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 falar. Só ficar na falação, tem que ter ação. Eu E falo, aí nessa ação que você está falando aí, eu acho que é importante a gente perceber, né, ter essa percepção do que é que nos impede. Então, por sim, exemplo, dirigir pode ser uma coisa, por exemplo, tecnologia, né? No meu caso, tecnologia é um pouco, né? Tem um pouco disso. Então, dentro das nossas percepções, por mais que a gente consiga, que eu, no meu caso, eu consiga fazer algumas coisas, tem outras coisas que eu fico ali presa, né? Eu não consigo, parece que eu não consigo avançar. Então, dentro dessas percepções, a gente fazer uma listinha, né, do que a gente percebe que a gente não consegue fazer por conta dessa crença que a gente acreditar que a gente não consegue, né, dessa crença de capacidade, ou, eu não mereço, a pessoa te faz um elogio e você fala, né, são seus olhos, e não sei o quê, então às vezes a gente está demonstrando que a gente não merece aquele sim. elogio, né, então também é uma crença, e Uhum. fazer essa listinha das percepções, depois a gente escrever a crença, mudar, transformar isso, né, porque e canalizar essa ação. Então eu sou aquela pessoa que se você falar para mim assim, Fernanda, acho que você não consegue fazer isso. Eu vou tentar até eu conseguir aprovar que eu consigo. Eu também, a tudo Então, de bom já é, é o é, empurrão que me dá. Vamos é ver aquela então. coisa que a gente falou ontem, né? De pegar aquela energia e canalizar para frente para o lugar certo. Em vez da gente voltar para trás, né? E para reclamação, a gente avançar. Então, colocar isso, né, de um jeito que vai nos ajudar, nos impulsionar. E Sim. aí, para falar mais sobre isso, as meninas vão estar na live do meio-dia e meia, né, falando sobre a reprogramação. Será que tem como a gente mudar as crenças que a gente construiu ao longo da vida, desde a infância, na, na fase escolar, na fase da adolescência? Será que tem como a gente mudar isso? Tem. Isso eu posso garantir para vocês que tem, sempre tem uma solução. E aí as meninas vão falar um pouquinho sobre isso na live da hora do almoço. Lá no grupo tem tarefinha, né? Daqui a pouco chega a tarefinha lá no grupo. E se você ainda não está no grupo, entra no link da bio, ou aqui do Tudo Começa em Mim, ou nas nossas, né? Da minha, da Série, da Inês e da Thelma. Lá tem o link para você cair direto lá no grupo. E aí você vai receber todas as informações exclusivas aqui do nosso programa. Então, fica o convite aí para o pessoal na hora do almoço vir saber como é que a gente reprograma essas crenças e vamos para a vida, né, gente? O negócio É. é a gente entrar no movimento, colocar o pé, dar um passinho de bebê, pode ser um passinho de bebê, né? Não precisa ser um passo de adulto, não. Pode ser um passinho de Não, bebê para começar. muito pequeno, né? Exatamente. E aí a gente começar a se perceber. Lembra que tudo começa em mim, então eu preciso olhar lá dentro e ver o que é que está me limitando, o que está me colocando numa caixinha e me impedindo de avançar, de expandir, né? De perceber outros horizontes, outras perspectivas, né? E é tão importante a gente perceber isso porque a vida toma uma outra dimensão. A gente Sim. sai daquele espacinho que às vezes a gente acha que a vida é só aquilo. Na verdade, ela não precisa ser só aquilo. A vida vai ser aquilo que você decidir que ela vai ser. Então, Sim. vamos lá, né? Vamos agradecer, começar o dia agradecendo. A gente falou da gratidão ontem, né? Começar o dia agradecendo, começar o dia falando coisas boas sobre você mesmo, sobre as suas crenças, né? Mudar
elas podem ser mudadas, não tem problema. Todos os dias a gente pode fazer um pouquinho, colocar uma nova construção nessa construção antiga, refazer essa construção e tá tudo bem. E Mais assim, alguma para coisa, Sérgio? finalizar o nosso versículo, né? A gente Sim. trouxe hoje um versículo para te provar que você é capaz de mudar suas crenças limitantes e construir crenças fortalecedoras, que é 2 Coríntios 3:5. Não nos atreveríamos a pensar que essa obra é devida a algum mérito nosso. Pelo contrário, é de Deus que vem a nossa capacidade. Então, se eu quero mudar, eu vou pedir para quem? Eu vou pedir para Ele. Tá? É o que eu faço todo dia, né? Lá no seu momento de conexão, de oração, ou do que você chamar, tá? Você pede, né? O que é que você quer? Você tem que pedir. Abre a tua boca e fala, né? Deus sabe o que a gente quer, mas a gente precisa pelo menos falar. Fala isso em voz alta, né? Conversa com quem pode mais do que a gente, né? E tem até aquela frase também que, né? Deus não escolhe os capacitados, né? Ele escolhe quem não dá Capacita os conta escolhidos. e capacita. Então, se você quer, se a gente está aqui hoje, aí a Fernanda, foi porque ele nos capacitou para estar aqui, né? Porque a gente não tinha, né? Nós pedimos e ele dá, né? Você tem que pedir. Seja igual criança pidoncha, pede o que você quer, né? Eu E, quero capacidade para mudar essa crença, eu sou capaz, né? Porque a minha capacidade vem lá do alto e eu consigo sim. e outra Tá? coisa importante que você lembrou aí, né? Lá mesmo, na Bíblia, a gente já tem as afirmações positivas, né? De quem Sim, nós somos, porque tudo começa em mim. Então, olha lá, eu sou a luz, eu sou o sal, eu sou a propriedade exclusiva, né? sim, Então, eu sou o escolhido, eu sou o filho amado. Então, gente, as afirmações já estão lá. A gente só precisa colocá-las em prática, né? Tomar sim, posse daquilo que é nosso. Já é sim. nosso. O E Pai que acredito disse isso, né? Jesus disse isso. Então, sim, nós precisamos nos fortalecer disso. Quando a gente fala que todos os dias de manhã, que a gente começa o dia com a nossa conexão vertical, para sim, depois a gente ter a nossa conexão horizontal, né? Primeiro vem do alto, depois é com as pessoas. Então não sim. adianta a gente estudar, a gente fazer tantas coisas se a gente não tiver esse discernimento, esse algo a mais, né, que não é nosso, porque Não, não vem da gente. Então a gente tem sempre que colocar isso, né, sim, na mão de Deus, acreditar naquilo que nós somos, acreditar que é possível sim mudar a situação, e isso tudo já está em nós, né? Nós somos uma partícula do todo. Então, se a gente for se juntando aí, ó, a gente vai ficar uma parte maior desse todo, né? Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse, a gente se fortalecer e trabalhar junto e seguir junto. e Acho que é assim, isso. rapidinho, né? Um exercício muito rápido para você sentir, né, essa força lá que vem do alto, ou da onde você acredita, né? Da onde você acredita. O que você acredita é a sua verdade, tá? Você pode ficar em silêncio. O silêncio, ele te traz tanta coisa boa, ele te traz paz, te traz clareza, respostas. Então, como é que eu faço? Sempre, todas as vezes eu começo, respiro profundamente, posso respirar quantas vezes eu quiser, até eu me sentir tranquilo. Quando eu me sentir tranquilo, eu gosto de fechar meus olhos, porque aí eu me concentro melhor. Tá? Com os olhos fechados, você não tem estímulo externo. Então, caso você queira, feche seus olhos, respira profundamente até ficar calmo. Depois, tá? Para você começar, para você não vir com aquela historinha, eu não consigo, tá? Meditar, eu vou te ajudar a começar a meditar. O primeiro passo, você só vai precisar de 1 minuto. 1 minuto só, 60 segundos. Então, respirou fundo, acalmou. Então, você marca lá 1 minuto, né? Coloca o despertador. E aí, você fica quieto, quieto, tá? Sem fazer nada. 1 minuto. De olho fechado lá.
tranquilo, tá certo? E aí você vai perceber que vão vir pensamentos, claro, é natural, tá? Quando a gente está meditando, não é que não vai vir nenhum pensamento, vem sim, mas é natural. Mas aí, como é que eu faço para aquele pensamento ir embora? Respiro fundo e eu volto de novo. A minha cabeça fica tranquilinha. E você vai fazendo isso todos os dias, 1 minuto. Essa semana, faço o desafio para você. Desafie-se a ficar 1 minuto em silêncio quando você acordar e quando antes de você dormir, certo? Para você organizar suas ideias e você percebendo quais são suas crenças limitantes, tá certo? É só isso. É só 1 minuto que você vai gastar. É muito? Bom, é você quem sabe. A vida é sua, ok? Quem escolhe é você. Você lembra que tudo começa em mim. Então, se eu quero, eu vou lá e faço, ok? Isso aí. É isso. É isso aí, gente. Então, ó, 12:30, as meninas estão aí de novo. Vamos falar da reprogramação. E bora lá com a gente. Bora fazer um excelente dia. E é isso. Beijo. É isso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.